Yoga de Cisne é um dos protagonistas da saga clássica de Cavaleiros do Zodíaco. Seu jeito frio e calculista de agir tenta mascarar seus fortes sentimentos e emoções que permeiam seu coração. Ele tem uma forte ligação com a Sibéria e por isso as terras nórdicas estão no seu histórico. Mas você sabia que Yoga já foi um guerreiro deus de Asgard? Olá cavaleiros e amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber. Eu sou Wes e no vídeo de hoje trago para vocês todos os primeiros guerreiros deuses de Cavaleiros do Zodíaco. Vamos fazer aqui no canal uma série de vídeos mostrando todas as sagas que se passaram em Asgard e os guerreiros deuses que já foram apresentados na franquia de Cavaleiros do Zodíaco. Mas para isso preciso da ajuda de vocês, clicando em gostei aqui no vídeo. Mostre a força dos fãs de Cavaleiros para o YouTube. E para quem quiser comprar os mangás de Saint Seiya, de todas as sagas que estão sendo lançadas aqui no Brasil, é muito fácil. O link com um mega desconto nos mangás de Cavaleiros vai estar na descrição. Recado dado, então bora para esse super vídeo. Sempre quis saber! Curiosidade número 1, a primeira saga de Asgard. Ao contrário do que muitos imaginam, a primeira história de Cavaleiros do Zodíaco que se passou em Asgard não é a saga da Hilda de Polaris e seus guerreiros deuses. A primeira história, que aborda as Terras Gélidas, acontece no segundo filme de Cavaleiros do Zodíaco, sendo esse a Grande Batalha dos Deuses. Originalmente, esse filme foi lançado em 1988 no Japão. Foi dirigido por um novo diretor chamado Shigeyasu Yamauchi, mostrando que a Toei queria um diretor diferente da série nos filmes. Esse diretor ficou conhecido posteriormente por dirigir os melhores filmes de Cavaleiros do Zodíaco, sendo esses Saint Seiya, a Grande Batalha dos Deuses, A Lenda dos Defensores de Atena e também Prólogo do Céu. Ele também dirigiu diversos filmes de Dragon Ball, como por exemplo Dragon Ball em Busca do Poder, Dragon Ball Z, o Renascimento da Fusão, A Volta do Guerreiro Broly, o lendário Super Saiyajin, entre outros filmes de animes como Digimon, Street Fighter e etc. Shigeyasu Yamauchi também dirigiu os primeiros 3 episódios da saga de Hades Fase Santuário, sendo esses considerados os melhores episódios em termos de qualidade de animação e de direção da franquia. No filme A Grande Batalha dos Deuses, é contado que Asgard é a Terra Santa dos Deuses do Norte. É um local muito frio, um relevo cheio de montanhas e desfiladeiros, o que dificulta o acesso de pessoas estrangeiras. Nos altos montes de Asgard se situa o Palácio Valhalla, Templo de Odin, onde atualmente residem os seus representantes. Atrás do palácio possui uma gigantesca estátua erguida em homenagem ao senhor de Asgard, Odin. Esse filme foi lançado um mês antes da saga de Asgard do anime começar no Japão. Masami Kurumada também foi o responsável por desenhar o visual dos personagens Durval, Loki, Frey e Freya, sendo esses dois últimos reutilizados na história dos Guerreiros Azuis no mangá, se tornando os personagens Alexei e Natácia. Curiosidade número 2, o que são os Guerreiros Deuses? Esses são os soldados que lutam em nome do deus nórdico Odin, que defendem a sua terra sagrada Asgard. Nas terras frias das terras nórdicas, mais precisamente no extremo norte europeu, estabeleceu um povo que cultuava o deus Odin. Esse povo deu origem a um reino lendário, conhecido como Asgard. Lá estão os guerreiros deuses de Asgard, aqueles que encaram a força dos próprios deuses nórdicos, liderados por um sacerdote ou sacerdotisa, que representa a vontade divina, que é Odin. Desde que ele deixou este mundo, Asgard tem lutado contra a influência de Poseidon, o deus dos mares, e Atena tendo posição neutra na batalha entre os deuses gregos. Existem 3 grupos distintos de guerreiros deuses, sendo esses os de Durval, os de Hilda e os de Andreas, sendo essas as 3 sagas de Asgard, uma representada no filme, outra representada no anime clássico e a última no anime Soul of Gold. Os de Durval são o primeiro grupo de guerreiros deuses apresentados e o menor dentre eles, formado apenas por 4 indivíduos. Eles possuem uma força de combate notável, suficiente para nivelá-los aos Cavaleiros de Atena. Lutam utilizando uma agressiva cosmo-energia, aliado ao uso de certas armas, como por exemplo a espada de Ur ou o bumerangue de Rung, que foram capazes de destruir as armaduras do exército de Atena. Curiosidade número 3, Durval, o representante de Odin.
Esse é o representante de Odin, antes de Hilda de Polaris. Seu nome vem do nórdico antigo e significa regente do trovão. É comum associar Durval a Balder, deus da inocência e filho de Odin. E assim como o deus da mitologia nórdica, ele é morto por uma flecha. Na história, Durval recebe Saori Kido, acompanhada de seus cavaleiros, Seiya de Pégaso, Shiryu de Dragão e Shun de Andrômeda. Atena buscava saber o paradeiro de Yoga de Cisne. Tanto Durval quanto Loki, seu braço direito entre os guerreiros deuses, desconhecem qualquer informação a respeito do Cavaleiro de Cisne. Eventualmente, Frey manifesta preocupação com Loki e suas ambições, fato esse que faz Durval atacá-lo e aprisioná-lo. Logo após isso, Durval, sob falso pretexto de ter encontrado Yoga, atrai Saori para o Palácio Valhalla, onde revela suas reais intenções de dominar o santuário. Sem poder destruir o corpo físico da deusa, Durval opta por aprisioná-la e, utilizando sua técnica, o escudo de Odin, ele sela Saori na proa do barco viking, aos pés da estátua de Odin. Com a sumária derrota dos guerreiros deuses para os cavaleiros de bronze, o próprio Durval, trajando sua robe divina, assume o campo de batalha. Enfrentando ao mesmo tempo Seiya e os demais cavaleiros, consegue arrebentar suas armaduras de bronze, chegando perto da vitória. Seiya, porém, veste a armadura de Sagitário e reverte o andamento da luta. Seiya rapidamente dispara uma flecha, atravessando Durval. Enquanto Frey se sacrifica para salvar Atena, a estátua de Odin começa a desmoronar. Ferido, mas ainda vivo, Durval tem por última visão a ponta colossal da enorme espada de Odin, o esmagando. Durval utiliza a robe de Heimdall, o sentinela dos deuses que guarda a Bifrost, a ponte que liga o céu chamado Asgard à terra chamada Midgard. Curiosidade número 4, Guerreiro Deus Loki. Como sabemos, seu nome é baseado no deus Loki, o filho adotivo de Odin, sendo um gigante da mitologia nórdica, deus do fogo, também ligado à magia, podendo assumir muitas formas, sendo as mais comuns cavalo, falcão e mosca. Loki pode ser considerado como um símbolo da maldade, traiçoeiro e de pouca confiança, e está entre as figuras mais complexas da mitologia nórdica. É uma figura traiçoeira, não se sabe quando se pode confiar nele. Loki é o senhor dos truques, da trapaça e do sexo, associado com os ladrões, e é ao lado de Odin e Thor, uma das divindades mais populares da mitologia nórdica. Loki é bonito e tem uma aparência amigável, mas uma natureza maligna. Ele é calculista e malicioso, mas também heróico. É filho do gigante Farbalt, com a giganta Laufey, mas foi adotado por Odin, sendo chamado de irmão de Thor por muitas vezes. Loki vive com os Aesir, mas na verdade é um inimigo deles. Na história de Cavaleiros do Zodíaco, o guerreiro deus Loki se porta como o braço direito de Durval, sendo fiel à causa de conquistar o santuário de Atena. Como todos os guerreiros deuses, Loki se mostra agressivo e excessivamente confiante, não perdendo a oportunidade, ainda que por meios sutis, de provocar os seus rivais. Quando Loki mente para Atena e os outros, falando que não sabe o paradeiro de Yoga, os Cavaleiros de Bronze se mostram desconfiados da maneira de Loki falar, acusando-o de ocultar informações. Loki responde a Seiya de Pégaso que devia falar de forma respeitosa com os guerreiros deuses de Odin, completando a ameaça, manifestando sua agressiva cosmoenergia. Sem conseguir informações, o grupo deixa a reunião com Durval, deparando-se com um grupo de guerreiros deuses que, apesar da hostilidade, os deixam passar. Quando Durval decide colocar seu plano em prática e obliterar Saori, os guerreiros deuses entram em atrito com os cavaleiros. Loki é o último guerreiro deus a comparecer em batalha, recebendo Seiya perante a estátua de Odin. Loki proclama que Durval irá governar o santuário de Atena para sempre. A luta então começa, com cada lado usando seus ataques. Loki usa seu ataque de lobos e Seiya dispara os meteoros de Pégaso. Ambos saem atingidos, porém Seiya leva a pior. Com o golpe Tempestade de Odin, Loki arremessa o Cavaleiro de Pégaso contra o chão. Considerando a luta ganha, ele é surpreendido pelo meteoro de Pégaso, que destrói sua robe. Seiya finaliza a luta aplicando o turbilhão de Pégaso e Loki ainda consegue se levantar, apenas para amaldiçoar Seiya e depois cair morto. Loki utiliza a robe de Fenrir, um lobo monstruoso da mitologia nórdica, destinado a devorar Odin durante o Ragnarok. Fenrir é filho de Loki na mitologia. Curiosidade número 5, Guerreiro Deus Midgard.
Midgar é um dos guerreiros deuses de Durval, sendo alguém misterioso que utiliza uma máscara, porém sua verdadeira identidade é na verdade Yoga de Cisne, que havia sofrido lavagem cerebral por parte de Durval. A lavagem cerebral sofrida por Yoga fez com que ele renegasse completamente a deusa Atena e jurasse lealdade a Odin. Ela também fez com que ele se tornasse extremamente agressivo e hostil com seus antigos companheiros. Não foi revelado qual criatura ou ser da mitologia nórdica representa sua armadura, mas é muito provável que ela faça referência à gigantesca serpente Jormungandr, a filha do deus Loki. Após ajudar um soldado no leste da Sibéria, Yoga vai a Asgard para falar com seu governante. Chegando lá, é capturado e submetido a uma lavagem cerebral de Durval. Quando os Cavaleiros de Bronze chegam ao Palácio Valhalla, ele é apresentado como Midgar. Pouco depois, Yoga revela-se para Shiryu de Dragão, que reluta em aceitar tal fato e muito menos batalhar contra seu amigo. Midgar então ataca Shiryu impiedosamente. Shiryu, para salvar Saori, não vê outra alternativa senão lutar. Ele derrota Yoga e o livra da lavagem cerebral. Já recuperado, Yoga parte para ajudar Seiya no combate contra Durval, mas é facilmente derrotado. Curiosidade número 6. Guerreiro Deus Ur. Seu nome vem da mitologia nórdica e significa glória. Ur é um deus nórdico antigo, provavelmente pertencente ao clã dos Aesir. Vive em Idalir e é um excelente arqueiro e esquiador. A sua mulher é a gigante do gelo, Skadi. Quando Odin foi exilado, Ur o substituiu por 10 anos como regente de Asgard. Mas assim que Odin voltou, Ur migrou para a Suécia. O guerreiro deus Ur enfrentou Shun de Andrômeda. Ele intimida Shun com sua espada, intercepta Shun de Andrômeda, mas o cavaleiro usa suas correntes. Ur contra-ataca com sua espada, destruindo tanto as correntes quanto a armadura de Andrômeda. Ele demonstra decepção com a performance do cavaleiro e com a intenção de terminar a luta, Ur empunha sua espada quando se vê surpreendido por Ikki de Fênix, que lança o Ave Fênix e facilmente acaba com o guerreiro deus, arrastando pelos cabelos seu cadáver carbonizado. Sua hobby representa Surt, o rei dos gigantes de fogo, que guarda Muspelheim. Esse lugar, conhecido como a Casa da Desolação ou País do Fogo, era uma zona quente de onde se dizia terem originado os primeiros seres vivos. No Ragnarok, segundo a mitologia nórdica, Surt lançará fogo nos 9 mundos e disse que será quem combaterá os sobreviventes do Ragnarok. Curiosidade número 7. Guerreiro Deus Rung. Sendo agressivo, ele faz uso de seu tamanho gigante para intimidar os oponentes. Na mitologia, seu nome vem de Hrungnir, que foi um gigante do gelo. Hrungnir era o mais poderoso dos gigantes e usava uma pedra de afiar como arma, lançando-a em seus adversários. Um dia Odin foi à terra dos gigantes e Hrungnir, ao vê-lo, elogiou a velocidade de seu cavalo Sleipnir. Odin aposta com Hrungnir que em todo Jotunheim não se encontraria nenhum cavalo melhor, mas Hrungnir lhe disse que tinha um cavalo chamado Goldfax, que podia vencer Sleipnir. Decidiram fazer uma corrida para ver qual dos dois era mais rápido, no qual Sleipnir e Odin saíram vitoriosos. Quando Odin e Hrungnir pararam, perceberam que tinham corrido até Asgard, sem se dar conta disso. Lá Odin o convida a entrar, e após beber muito, Hrungnir ficou bêbado e abusado, dizendo que destruiria Asgard e que mataria todos os deuses, e depois casaria com as deusas Freya e Sif. Depois de ficarem cansados daquilo, os deuses convocam Thor, que desafia o gigante para uma luta. Thor vence e com seu martelo Mjolnir mata o gigante. Em Saint Seiya, o guerreiro deus Rung surge no caminho de Ikki de Fênix, logo após ele derrotar Ur. O gigante tenta obrigar o cavaleiro a prestar fidelidade a Durval para assim ter a vida poupada. Ikki se nega e Rung ataca, mas Ikki é mais rápido, lançando o golpe fantasma de Fênix. Rung nada sofre e lança seus bumerangues Mjolnir, dividindo o corpo de Ikki. Tal cena, porém, fazia parte do ataque ilusório que Ikki aplicou anteriormente, e Rung constata os 2 bumerangues cravados no tórax de sua hobby. Momentaneamente derrotado, Rung levanta-se e de surpresa consegue agarrar Ikki e suspendê-lo por uma de suas pernas, golpeando-o com um de seus bumerangues.
O peso combinado dos três faz ruir o rochedo sob seus pés, fazendo com que Rung, Ikki e Shun de Andrômeda sejam lançados no precipício abaixo. Ikki e Shun escapam vivos graças à corrente de Andrômeda, mas o gigante desaparece no abismo e encontra a sua morte. Rung utiliza a Robe de Trymir, que na mitologia foi o rei dos gigantes de gelo que roubou o Mjolnir, o martelo de Thor, a fim de extorquir os deuses e tornar Freya sua esposa. Porém, Heimdall, Loki e Thor frustraram seu plano e o deus do trovão matou Thrym e todos os seus parentes na recepção do casamento. Curiosidade número 8, Frey. Sendo um sacerdote devoto a Odin, Frey é um bravo herói de Asgard. Se encanta com Atena quando a conhece. Desde o começo, rejeita a ideia de uma guerra contra o santuário de Atena, desejando que haja paz no mundo. Protesta contra Durval sobre as ambições de Loki, sem saber que estava diante do verdadeiro cérebro por trás da conspiração, sendo atacado de surpresa pelo representante de Odin. Jogado na masmorra, conseguindo escapar com o poder de seu cosmo, encontrou a morte ao libertar Atena do feitiço de Durval, cravando sua espada na coroa de cristais da estátua de Odin. Foi um guerreiro poderoso, pois mesmo sem armadura, resistiu bravamente a vários ataques de Durval. Curiosidade número 9, Freya. Ela é a irmã de Frey, sendo uma garota de fibra que zela pela paz e pela justiça, pede ajuda a Atena e reza pela vitória dela e de seus cavaleiros. Mas com a derrota de Durval, a Yggdrasil nasce, com Freya e os demais admirando a árvore colossal. Frey e Freya, apesar de não serem guerreiros deuses, são personagens importantes dessa história e verdadeiros servos do deus Odin. Curiosidade número 10, as modificações das robes divinas. Como curiosidade, houveram mudanças de cores das robes na produção desse filme. Durante o trailer, é possível notar que as robes usadas por Loki, Rung e Midgard possuíam tonalidades frias, sendo Midgard verde, Loki azul escuro e Rung roxo, enquanto Ur teria cores alaranjadas em sua vestimenta. Porém, isso tudo muda até a finalização do anime. Midgard passa a ter as cores alaranjadas em sua robe, enquanto Loki teria a cor verde e Ur junto de Rung, cores azul escuro. Gostaram das curiosidades sobre os primeiros guerreiros deuses de Asgard? Comente aí pra eu saber e é claro. Obrigado por assistir até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Queime seu cosmo até o infinito.